Então hoje, como a gente está iniciando essa campanha, esse é o título da minha palavra, tá? Terra dos milagres. Então fala comigo aí, eu estou, bate teu pé no chão, aí vai dar uma esquentada, aí bate teu pé no chão e fala, eu estou na terra do meu milagre. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus? Essa é a terra do nosso milagre. E quando a gente fala de terra dos milagres, o que a gente lembra, né? A gente lembra do povo saindo do deserto e entrando em Canaã. Canaã foi a terra dos milagres. Mas eu quero que você entenda, e aí eu queria que você abrisse comigo Josué capítulo 6, versículo 15, tá? Eu não vou ler todo o contexto aqui, mas se você quiser na sua casa, depois com calma, você que gosta de estudar a palavra de Deus, tá? Leia Josué capítulo 5, 6, 7 e 8, tá? Do 5 ao 8, se você puder ler esses 3 capítulos, tá? Deus vai falar muito contigo. Mas eu quero ler com vocês Josué 6, versículo 15. Começa dizendo assim: no 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na última vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe a prostituta, e todos os que estiveram com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trompeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, Deus. A tua palavra é a luz que guia nossos passos, e nela nós queremos permanecer todos os dias da nossa vida. Que o Senhor nessa noite fale conosco, através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Primeira coisa que eu quero trazer para você: pastor, eu estou na minha terra dos milagres? Sim, está. E por que eu não estou conquistando ainda tudo aquilo que Deus tem para a minha vida? Presta atenção no que eu vou te falar, olha para mim. Primeira coisa que você precisa entender: a terra é de milagre, amém? Mas não quer dizer que ela está desocupada. Isso é uma coisa muito importante você entender. Nós temos vamos falar assim, aquela visão meio hollywoodiana que nós criamos, de que a terra dos milagres é aquele campo verde maravilhoso, que tem um chalezinho lindo, bonito, com uma cerquinha de madeirinha branca do lado, e tudo que você precisa você encontra ali dentro. Ou algumas pessoas têm aquela visão de que a terra do milagre é o pote de ouro no final do arco-íris. Não é verdade? A terra dos nossos milagres, a terra da nossa promessa, ela já existe. Olha para o teu irmão aí e fala: ela já existe. Bota a mão no teu coração e fala: ela já existe. Mas não quer dizer, guarda isso no teu coração, não quer dizer que ela está desocupada. Pastor, então o senhor está dizendo que tem alguém ocupando o que é meu? Exatamente. Você entendeu exatamente, né? Aquele recurso que é seu hoje está na mão de alguém. Os clientes que vão ser seus hoje estão comprando de outro. Mas é isso que acontece, né? É assim. Aquilo que Deus preparou para mim, para a minha casa, para a minha vida, está hoje na mão de outros. E existe até uma oração que muitas vezes nós fazemos, que nós dizemos assim: Senhor, tira da mão do ímpio e traz para a mão do justo. Por quê? Porque Deus é poderoso para tirar daquele, não no intuito de destruí-lo ou de fazê-lo mal, de forma nenhuma, mas no intuito de mostrar que a graça dele é abundante para todos. Esse é o contexto que nós temos que entender.
Então, quando Deus tira o povo do Egito, eles passam os 40 anos no deserto, e Deus promete para eles a terra da promessa que estava após o deserto. Eles chegam em Canaã. Quando eles chegam em Canaã, eles encontram uma terra maravilhosa. A Bíblia diz terra que mana leite e mel. Porém, aquela terra era habitada. Canaã, ela estava habitada, e a capital de Canaã era Jericó. Existia uma capital naquela terra. Existia uma cidade fortificada, com muros altos. E aí você conhece a história, né? Que Josué, se não conhece, eu sugiro que você leia Josué do capítulo 1 em diante, tá? Mas a Bíblia fala que Josué e todo o povo, eles andaram ao redor dos muros daquela cidade durante 7 dias, e a gente leu aqui, no 7º dia, eles andaram 7 vezes, e eles deram um grito de júbilo, de vitória, né? Um brado de guerra. E a Bíblia diz que as muralhas daquela cidade caíram, e eles tomaram aquela cidade, né? E eles tornaram Jericó, a Bíblia diz, num monturo. Ou seja, eles conquistaram aquela cidade, porque naquela terra, Jericó estava eles eram os invasores daquela terra. Aquela terra não era deles, aquela terra era do povo de Deus. O que eu quero que você entenda com isso? Que a terra da promessa que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, né, que é a terra do teu milagre, hoje, ela está na mão de outra pessoa. Mas essa pessoa não é a dona dessa terra. A dona dessa terra é Deus. E Deus destinou essa terra para os seus filhos. E nós somos os filhos dele. Amém? Pastor, eu quero entrar nessa terra. O que eu tenho que fazer? Você tem que conquistar ela. Toda vitória sempre passa pelo período da conquista. E quando eu chego na terra da promessa, então, primeiro ponto, guarda isso. Toda a terra da promessa já é sua, mas não quer dizer que ela está vazia. Ela está habitada. Eu preciso conquistar porque eu preciso tirar os invasores, eu preciso tirar os intrusos dali, tá? Eu preciso que eles saiam dali. É como nos dias de hoje. Hoje em dia você não encontra mais terra sem dono. Encontra terra sem dono? Não, você passa pela rua e fala, um terreno ali, ele é de alguém, não é verdade? Essa terra é de quem? Se não é de ninguém, é do governo. Não é do governo daquela região ali. Não existe mais terra que não é habitada, como foi no início, nos primórdios, né? A gente fala que era terras de ninguém. A pessoa ia lá e conquistava o território, aquilo era dela, a partir daquele momento ela morava ali. Hoje não é mais assim. E no mundo espiritual é assim. Tudo aquilo que Deus já preparou para você é uma promessa, amém? É uma promessa, ou seja, já foi liberado. Agora o que eu preciso fazer? Eu já tenho a autoridade para conquistar essa terra, mas eu preciso ir lá e conquistá-la. Foi o que Josué fez. Deus falou para Josué, essa terra é de vocês, eu dei essa terra para vocês, agora vocês vão lá e conquistam ela. E eles entram e conquistam, por quê? Porque quando nós conquistamos aquilo que Deus já nos prometeu, nós nunca vamos sozinhos, Ele sempre vai à frente. Amém, gente? Ok, você entendeu até aqui? Beleza, agora vamos para o segundo ponto. A Bíblia está dizendo, versículo 17 de Josué 6, que a gente leu, diz assim, porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Pastor, por que isso? Porque Jericó era, como eu falei aqui, um povo que invadiu aquela terra não era deles. Olha que interessante, eles estavam lá sem autoridade. Eu tenho autoridade, mas não estou lá. Então, aquele que tem autoridade, ele tem o poder para remover os intrusos, os invasores. Porém, aquele que invadiu, ele precisa ser retirado dali. E a Bíblia diz que o fato deles terem invadido aquela terra, fez com que tudo aquilo que eles trouxeram para aquela terra, se tornou maldito. Aí diz que todos os animais, todos os materiais, os utensílios, as ferramentas, as armas, né, porque era valioso aquilo, tudo aquilo deveria ser destruído. E aqui a gente encontra o segundo ponto. Na terra da sua promessa, você vai encontrar
tudo para a sua vida, inclusive aquilo que Deus não te deu. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque é importante você entender isso. Dentro da terra da minha promessa, existem coisas que seriam boas para mim. Amém, gente? Que seriam boas para minha casa, que seriam favoráveis para mim, mas Deus não me deu. Se Deus não me deu, não é meu. E pior do que Deus não ter me dado, Deus deixou muito claro: está condenado. Aí no versículo 18 diz: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-vos condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel. Se eu, entrando na terra da minha promessa, eu trago para a minha vida aquilo que Deus não me deu, eu trago maldição para dentro da minha vida, para dentro da minha casa. E terça-feira é o culto de quebra de maldições, né? Esse é o tema principal do culto de terça, dentro da campanha. Então, quando eu trago aquilo que Deus não liberou para a minha vida, para dentro da minha vida, eu estou trazendo maldição. Pastor, mas aquilo é bom. Pode ser bom, mas não é certo. Amém? Não é? Nós não podemos viver baseados naquilo que é bom. Nós temos que viver baseados naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Todas as pessoas que vivem e estabelecem os seus desígnios em cima daquilo que é bom, que é gostoso, que é prazeroso, estão caminhando numa espiral destruidora. Porque não é esse o propósito. Eu falei uma vez aqui, eu preguei sobre isso, que Deus, Ele não está, não que Ele não esteja totalmente, mas Deus, Ele não está preocupado com o nosso conforto. Deus está preocupado com a nossa salvação. Não é verdade? Esse é o propósito principal. Então, quando o povo entra e conquista, Deus dá uma ordem. Fala graças a Deus. Eles entram, as muralhas caem, eles conquistam Jericó. Para te conquistar uma terra, né, a primeira coisa que você tem que fazer é conquistar a capital. Amém? Né? Tanto que a capital de um estado, de um país, de uma nação, ela nunca fica no litoral. O Brasil no início foi no litoral, depois foi para o centro do estado, né? A capital tem que ser sempre no centro do estado, por quê? Para que ela seja protegida contra invasores, contra intrusos, né? Então, Jericó foi conquistado. Quando Jericó foi conquistado, o povo que conquistou aquela cidade, conquistou aquela terra. Eles se tornaram autoridade daquela terra. Amém? Aqui entraria mais um ponto, não dá muito tempo para abrir muito, mas... Pastor, o que me impede de conquistar a terra da minha promessa? Cada um tem uma capital que precisa derrubar para conquistar a terra da sua promessa. Sempre existe uma capital dentro da terra da promessa. A capital de Canaã era Jericó. Quando você descobre qual é a terra da sua promessa, você precisa buscar em Deus qual é o gigante que está impedindo você de conquistar aquela terra. Quando eu venço o gigante daquela terra, eu conquisto aquela terra. Quando Davi derrubou Golias, que era o gigante daquele povo, ele ergueu o nome dele diante daquele povo, né? Sempre existe um gigante que me impede de conquistar um território, e eu preciso identificar os gigantes, mas não é esse o tema hoje aqui, fecha parênteses que a gente prega isso outro dia, tá? Mas o povo, ele conquistou Jericó. Quando ele conquista Jericó, ele tem autoridade sobre aquela terra. Fala comigo, autoridade sobre a terra. Autoridade sobre a terra significa que ele tem o direito legal sobre aquela terra. Então, se eu tenho direito legal sobre aquela terra, o que eu faço? Eu começo a percorrer a terra da minha promessa. Eu começo a usufruir da terra da minha promessa. E todos os invasores que eu encontro dentro daquela terra, eu tenho autoridade para removê-los. E aí eles conquistam Jericó, eles começam a se estabelecer dentro de Canaã. Mas lá pelas tantas eles encontram um outro povo. E daí está no capítulo 7. Abre comigo. Josué capítulo 7, versículo 1, tá? Fala do povo de Ai. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. O que eles fizeram? O que não era para fazer, tocaram naquilo que era condenado. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O que aconteceu?
teve um homem, um valente, um dos guerreiros que entrou junto para conquistar Jericó. No meio dos despojos da batalha, ele encontrou algumas coisas que eram interessantes para ele. Ele encontrou uma capa bonita lá, ele encontrou... E roupa naquela época também não era assim como é hoje, tá? Não era você ir na loja ali e comprar, né? Era difícil, tá? Tanto você entende isso, que quando Jesus foi crucificado, eles brigaram, jogaram sortes, né? Pelas vestes que Jesus estava usando, né? Então, tecido era uma coisa rara também. Ele encontrou uma túnica lá, uma capa bonita, ele encontrou mais algumas coisas e ele guardou para ele e ele escondeu. E a Bíblia diz que ele cavou a barraca dele, a tenda dele, embaixo do tapete ele cavou um buraco, enterrou ali, né, e tapou. A Bíblia diz que por causa disso a ira de Deus se acendeu contra todo o povo de Israel. E aí tinha um povinho muito pequeno chamado Ai. Olha que interessante, o povo de Deus venceu Jericó, que era a capital, e perdeu a batalha para uma tribo muito pequenininha. Versículo 5, Josué 7:5 diz: os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregar na mão dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nós contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Josué 7:8. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Versículo 10, Josué 7:10. Então disse o Senhor a Josué: levanta, por que tu está prostrado assim sobre o rosto? Olha só o que Deus falou para Josué: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Olha que interessante aqui, a gente, já para ir fechando esse momento. Então, fala primeiro, a minha terra, diga, a terra da minha herança, ela está habitada. Fala, eu tenho que conquistá-la. Amém? Como que eu vou conquistar? Debaixo da direção do meu Deus. Como o povo conquistou Jericó. Agora, o fato de ser a terra da sua promessa, a terra da sua herança, o fato de ser o espaço profético que Deus deu para você, né? A conquista que Deus te deu, não quer dizer que tudo que está ali deva ser utilizado. Aqui é um ponto muito importante da gente entender. Muitas pessoas permanecem firmes enquanto estão no deserto. Guarda isso no teu coração. É muito comum isso, é muito comum. Até infelizmente eu acho isso muito comum, tá? As pessoas ficam firmes durante o deserto. Deserto é lugar de necessidade, né? Deserto é lugar de milagre. Eu falo que, isso eu tenho aprendido, que o deserto é um lugar de milagre. Pessoa que vive precisando de milagre é porque ela está no deserto, né? Isso aí é uma coisa que você pode avaliar. Sai de uma situação, entra em outra. Eu estou sempre precisando de um milagre. É porque tu ainda não entrou na terra da tua promessa. Tu está vivendo no deserto. Deserto é o lugar que o pão cai do céu, né? Quando eu entro na terra da minha promessa, para de chover pão do céu. Não caiu mais pão do céu quando eles chegaram em Canaã. Parou. Por quê? Porque agora não dependia mais do sobrenatural. Agora dependia do trabalho deles e da conquista deles. Eles conquistaram ali. É muito comum a gente ver as pessoas firmes no deserto, no tempo da necessidade. Quando vem o período da batalha, elas ficam firmes no período da batalha. As muralhas caem, elas conquistam. E aí quando entra o período de usufruir da terra da promessa, elas se perdem. Por quê? Porque elas se contaminam com aquilo que a terra oferecia. O maior problema da terra da promessa
é que quando eles entraram na terra da promessa, a nuvem de glória que seguia o povo no deserto não tinha mais. Em outras palavras, o grande problema da terra da promessa é que você não consegue enxergar com os olhos naturais Deus todo dia. E aí nós nos perdemos nas escolhas dos frutos que a terra tem. Você está entendendo? No deserto, o que acontecia no deserto? Todo dia de manhã chovia pão do céu, tinha uma coluna de nuvem que guardava eles, tinha uma coluna de fogo que protegia eles de noite. Eles olhavam e falavam: olha, Deus está ali, ó, ali é Deus, a manifestação de Deus. Quando eles entram na terra da promessa, isso tudo termina. Não tem mais pão que chove, que cai do céu, né? O maná, não tem mais, terminou. As colunas de nuvem e de fogo, elas desapareceram, não tinha mais. Não tinha. Eles tinham que viver do que? Eles viviam agora da plantação, da agricultura, da pecuária. Era dessa forma que eles viviam. E muitas pessoas, quando elas entram na terra da promessa, elas abandonam Deus, elas abandonam Jesus, elas abandonam a igreja, elas abandonam o caminho. Por quê? Porque elas se contaminam com o fruto daquela terra. O fruto daquela terra se torna o Deus do coração delas. E isso é importante a gente entender, porque nem tudo que está na terra da promessa, que está ali, é para você utilizar. Amém? Eu quero fechar com uma explicação muito simples. Você entendeu isso? Sim. No jardim do Éden, Adão e Eva podiam mexer em tudo ou não? Não. Pastor, se está ali, é aquela velha ideia, né? Pega uma criança e diz para a criança: não mexe aqui, que isso aqui é muito valioso e pode quebrar. O que a criança vai fazer? Ela vai ficar ali, ó. É ou não é assim? É. Mas, se não é para mexer, por que coloca ali? Né, nós que temos crianças, né, à medida que a criança vai crescendo, a gente vai subindo as coisas de andar na casa, né? É ou não é? Vai botando para cima as coisas, né? Tá? Vai botando para cima. Se não é para mexer, por que coloca ali? Se não era para Adão e Eva mexer, por que Deus botou no jardim? Porque todas as vezes que Adão e Eva olhavam para aquilo, eles lembravam de Deus. Eles olhavam para aquela árvore, eles falavam: esse jardim não é nosso, esse jardim é de Deus. Todas as vezes que o povo no deserto olhava para aquela coluna de fogo que descia, eles falavam: nós não somos nada, Deus é o nosso Senhor. Todo dia que amanhecia e caía o pão do céu, eles falavam: Senhor, obrigado, Deus, pelo alimento. É ou não é? Quando chegou na terra da promessa, não tinha mais isso. Nós começamos a olhar para o quê? Nós começamos a olhar para os frutos daquela terra. E dentro dos frutos daquela terra, eles se perderam. Por quê? Porque eles não tinham mais aquela visão, aquela percepção da glória de Deus. Muitas vezes nós não conquistamos o que Deus tem para nós na terra da promessa, porque nós nos envolvemos com os frutos da terra e deixamos de nos envolver com o dono da terra. Pastor, mas os frutos da terra não são bons? São, mas nenhum fruto da terra é maior do que o Deus da terra. E o Deus de toda a terra é Jesus, é o Senhor, né? O Deus da criação, na verdade, não estou falando do mundo, né? Deus do mundo é outro, mas o Deus de toda a criação é Jesus. E aí eu quero fechar então com esse segundo ponto. Então, o primeiro ponto: a terra que Deus prometeu para mim precisa ser conquistada. Segundo e último ponto para a gente fechar é esse: tudo que está na terra é meu? É teu, está ali, a terra é tua, amém? Olha para o teu irmão e fala: é teu, ela é teu, amém? Agora, o fato de ser meu não quer dizer que eu preciso trazer para dentro da minha casa, amém, gente? Em outras palavras, o fato de eu poder fazer, de eu poder comer, não quer dizer que eu deva fazê-lo. E o apóstolo Paulo, ele explica, pedi o pessoal do louvor subir, o apóstolo Paulo, ele explica dizendo o seguinte: tudo é lícito, mas nem tudo convém que seja feito.
Tudo que está nessa terra é permitido? Tudo que está ali é meu? Deus me deu, é meu? Mas nem tudo convém que seja pego. E Deus deixou muito claro o que podia pegar e o que não podia. E o povo foi lá e prevaricou, diz a palavra, né? O povo foi lá e brincou. Eles foram lá e pegaram. Eu não vou fechar, não vou terminar de ler aqui, porque teria que ler bastante para a gente chegar nesse ponto. Mas você pode terminar de ler em casa. Deus disse a Josué: levanta. Por que tu está prostrado? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu ordenara, tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Muitas vezes nós não conquistamos o que tem na terra para nós, o que Deus quer nos dar na terra da promessa, porque nós estamos envolvidos com os frutos daquela terra, mas aqueles frutos Deus mandou a gente não mexer. Estão ali, mas não mexa. Amém? Aquilo ali vai trazer maldição para a sua vida. E quantas vezes a gente já trouxe maldição na nossa vida porque a gente mexeu onde não era para mexer, não é verdade? Aí você vai lá e entra naquele relacionamento. Não era para te entrar naquele relacionamento, você entrou, aí você trouxe aquilo para dentro da sua vida. Aí você foi lá e mexeu naquele dinheiro, aquele dinheiro não era seu, não era para mexer, aí você trouxe maldição para dentro da sua vida. Aí você trouxe aquela crise para dentro da sua vida, você trouxe aquela situação para dentro da sua vida, você trouxe aquela circunstância para dentro da sua vida. Maldição, porque não era para ter mexido. Deus deixou muito claro, mas o povo foi lá e mexeu. Queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos e diga assim comigo: o fruto da terra. Diga comigo: os tesouros da batalha são valiosos, mas eu só trarei para a minha vida o que é permissão do meu Deus. Diga: por mais valioso, nada é mais importante do que a bênção do meu Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Olha para mim. Pastor, mas tem algumas coisas que se viesse para a minha vida seria bênção demais. Não seria. Você que pensa que seria bênção demais. Tem algumas coisas que você olha, ela brilha, né? Ela brilha e fala: uau, isso aí na minha vida ia fazer uma diferença. O que vai fazer diferença na sua vida é a bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela está na obediência. A bênção de Deus não está no tesouro. Nós temos a tendência, né, de achar, foi o exemplo que eu dei antes, é o pote de ouro no final do arco-íris, né? Muitas vezes nós achamos, e é interessante que esse homem chamado Acã, que pegou as coisas escondidas, ele sabia que não era para pegar, mas ele pegou. Mas ele sabia que não era para pegar. Pastor, por que ele pegou? Porque ele olhou e aquilo o agradou. Talvez ele pegou na melhor das intenções, não é verdade? Ele olhou e falou assim: puxa vida, eu tenho um amigo que está precisando de uma capa dessa, um casaco desse, vou levar para ele. Pegou na melhor das intenções. Daqui a pouco ele viu, porque ele pegou ele pegou prata também, né? Que foi uma das coisas que ele encontrou. Ele pegou aquela prata e escondeu para ele. Daqui a pouco ele pegou aquilo e ele falou: eu vou pegar isso e vou dar de oferta, vou entregar lá no altar do Senhor. A bênção de Deus, ela não está nos tesouros. A bênção de Deus está na obediência. Obedeça. Obedeça sempre, mesmo que no momento que você está obedecendo, aquilo tem cara de prejuízo. Imagina você no lugar de Acã, você passa ali, você vê a prata, você vê aquilo que é valioso para ti. Naquele momento, tu deixar aquilo para trás tem cara de prejuízo. Acã passa e não, Acã pegou, mas você passou, olhou e falou: não, eu não vou pegar isso. E muitas vezes nós invejamos quem pega. Nós invejamos aqueles que mexem no que não é para mexer. A bênção de Deus não está nos tesouros. A bênção de Deus está na obediência. A bênção de Deus tem muito mais valor do que qualquer tesouro na terra ou fora dela. É a obediência. Ali que está a bênção. Em nome de Jesus. Vamos fechar essa palavra? Fecha teus olhos. Coloca a mão no teu coração. E fala com Deus esses dois pontos.
nem todos os frutos que estão na terra são para mim. Nem todos os frutos que estão na terra são para mim. A terra da promessa, ela é minha, mas não quer dizer que ela esteja livre, que ela esteja vazia. Ela está habitada. Mas hoje Deus está te dando autoridade para você conquistar essa terra. Hoje Deus está te dando autoridade para você ir lá e derrubar as muralhas, conquistar a capital. Eu não sei qual é a capital. Talvez a capital de alguns são algumas trevas que têm te atormentado, são demônios que precisam ser expulsos, né? São argumentos que precisam ser quebrados. Eu não sei qual é a tua Jericó, mas eu sei que essa muralha tem que cair, e quando essa muralha cair, você entra na terra da sua promessa. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar esse tempo nas tuas mãos, e a nossa vida diante de ti, que seja feita a sua vontade sobre nós, e assim como o teu povo entrou e conquistou Jericó, nós queremos conquistar. Mas ao contrário do que Acã fez, mesmo vendo os tesouros, aquilo que o Senhor não decretou, aquilo que o Senhor não determinou para nós, nós não vamos tocar, porque o maior tesouro das nossas vidas não são as riquezas desse mundo, mas a tua presença em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar uma canção? Aleluia.